Henker que vive duas vezes. Capítulo 563. Teste de qualificação, 4. Os filhos de Urano abriram caminho pela grama no pântano da escuridão. Embora fossem grandes seres divinos, sentiram uma grande ameaça. Talvez fosse porque eles estavam fora do Olimpo ou da energia do próprio planeta, mas não importa o quanto eles tentassem ativar seu poder sagrado, ele simplesmente acendeu e morreu. Eles acharam difícil se mover. Quanto mais perto estavam do pântano, mais pesada ficava a sensação, e quase sentiam como se fossem desaparecer para sempre se baixassem a guarda. Mesmo aqueles que entraram com confiança ficaram ansiosos. Eles não sentiram isso mesmo quando lutaram contra outras sociedades. Era um nervosismo que só sentiam quando enfrentavam a Mãe Terra. Felizmente, foram os soldados que trouxeram que abriram o caminho para o pântano, o que os protegeu um pouco. Yon-Woo estava bem atrás e ficou em silêncio por um motivo diferente dos outros. Seus olhos estavam fixos em Rhea, que caminhava na frente dele. Mãe, Yon-Woo engoliu a palavra que estava prestes a escapar de sua garganta. Ele mal conseguia evitar abraçar sua mãe e dizer que sentia falta dela. Ela era muito importante para ele, e para Jeong-Woo também. Ao contrário do pai, que desapareceu quando eram jovens, a mãe sempre cuidou deles com amor. Mesmo durante a fase rebelde de Yon-Woo, quando ele não se concentrava nos estudos, ela nunca o repreendeu e foi paciente com ele. Ela apenas repreendia ele e Jeong-Woo sempre que brigavam, mas no final sempre os abraçava. Mesmo que eles não tivessem muito dinheiro, ela não parava diante de nada e trabalhava dia e noite para garantir que eles tivessem educação, e até ficou doente por causa do excesso de trabalho. Yon-Woo e Jeong-Woo se culparam pela saúde da mãe, mas a mãe negou que fosse por excesso de trabalho e os tranquilizou. Jeong-Woo descobriu que havia uma maneira de curar sua mãe e começou a escalar a torre, e sua mãe faleceu enquanto esperava seu retorno. Yon-Woo ficou com sua raiva borbulhando dentro dele até ficar entorpecido. Então, era assim que ela era quando era jovem. Ele nunca imaginou que veria sua mãe quando era mais jovem aqui. Como Cronos se parecia com seu pai, Yon-Woo se preparou para a possibilidade de Rhea ser sua mãe, mas ainda assim era difícil de lidar. Não tenho ideia do que está acontecendo. Yon-Woo tentou conter seu desejo por sua mãe enquanto tentava entender a situação. Pelas lendas que conhecia, Rhea desprezava Cronos. Cronos não apenas prendeu os Ciclopes e Hecatônquiros, que eram como uma família, no Tártaro, mas também foi um tirano que engoliu todos os seus filhos. Foi por isso que Rhea foi uma das instigadoras da queda de Cronos. Ela escondeu secretamente seu filho mais novo, Zeus, e despertou os Ciclopes e Hecatônquiros para ajudá-la a derrubar Cronos. Embora Cronos e Rhea fossem casados, eles eram inimigos. Porém, Yon-Woo se lembrou de sua mãe dizendo até o fim que ele não deveria ficar ressentido com seu pai. O amor da mãe dela pelo pai dele era genuíno. Essa não foi a única coisa que ele não entendeu. Além do mistério da fuga de sua mãe da torre, se ele e Jeong-Woo eram realmente filhos de Cronos e Rhea, isso significava que eram irmãos de Zeus. Porque eles não tinham nenhum poder sagrado. E se a mãe deles era um grande ser divino, por que ela não conseguiu superar a doença? Por que ela enfraqueceu tanto e morreu? Ele suspeitava que a doença de sua mãe, que não poderia ser curada pela medicina moderna, era na verdade a doença do demônio celestial. Yon-Woo teve dificuldade em manter a calma. Embora o nível de sua alma fosse maior e ele tivesse a característica sangue frio, ele lutou para manter a compostura. Ah, você é engraçado. De repente, ele ouviu uma voz desconhecida atrás. Yon-Woo se virou e franziu a testa ao ver Theia. Ela era a mãe de Hélios, Selene e Els, e em sua época, ela esfaqueou Typhon nas costas para se tornar o novo líder dos Titãs. No entanto, Theia só parecia travessa agora. Mas é difícil dizer se é apenas uma atuação. Yon-Woo falou. O que é? O que você quer dizer com o quê? Você continua negando. Ah, vocês brigam na hora. Mas eu sempre soube. A testa de Yon-Woo enrugou-se enquanto ele se perguntava de que tipo de bobagem ela estava falando. Quando ele finalmente entendeu, ele zombou. Theia entendeu mal o motivo pelo qual ele estava olhando para Rhea. No entanto, conversar com Theia o ajudou a entender que tipo de ser sua mãe era quando era mais jovem. Nós brigamos tanto assim? Oh meu Deus, o que você está dizendo? Vocês não apenas brigam. Vocês estão sempre rosnando um para o outro como inimigos. Vocês disseram que se reconciliariam por causa de seus cadáveres. Mas agora vocês ficaram mais apaixonados um pelo outro, é? Ou, você estava tentando irritar Rhea para chamar a atenção dela, HM. Quando Yon-Woo não respondeu, Theia balbuciou no ouvido de Yon-Woo enquanto girava em torno dele. Ela fala tão alto. Foi chato, mas ao mesmo tempo ele ficou feliz em saber mais sobre sua mãe. Parecia que essa missão não era tão ruim assim, afinal. Diga alguma coisa, garoto. Você está mudo? Quando o tagarela de repente ficou tão quieto. Tão frustrante. Rhea está olhando para cá. Ela está com ciúmes porque estou aqui com você? Minha estratégia funcionou? Você está muito bom nisso. E aqui estava eu, pensando que você é apenas um idiota mal-humorado. Você tem um lado astuto, hein? Ele sentiu que ficaria surdo ao ouvir Theia. No entanto, quando ele estava prestes a dizer algo, Oceanos, que os liderava, levantou de repente a mão. Pare. Ele usou sua voz verdadeira, que explodiu com poder sagrado.
Yon-woo e Taeya se viraram. A grama que parecia durar para sempre desapareceu e eles puderam ver um pântano semelhante ao oceano à frente deles. Seus rostos enrijeceram com a intensa energia que sentiram. Taeya percebeu que as coisas haviam ficado sérias e voltou às suas forças e se preparou para o que estava por vir. Yon-woo olhou para o pântano de escuridão com uma expressão sombria. Este lugar era familiar para ele, embora não fosse para os outros. Jing. Você descobriu o pântano. Comece sua investigação do pântano. Este é o abismo, não? O mar demoníaco? O pântano das trevas tinha várias energias e Yon-woo balançou a cabeça. Não, não é isso. É um lugar mais primordial do que qualquer um desses. Yon-woo adivinhou que o abismo e o mar demoníaco se originaram deste pântano por causa de sua natureza semelhante. Isso era outra coisa, vazio. Yon-woo tinha certeza de que este era o verdadeiro vazio que existia antes do início dos tempos. Por ser o sucessor do Rei Negro, Yon-woo estava familiarizado com ela. Mas os deuses da Era de Urano não conheciam a escuridão e não conseguiram reunir coragem para se aproximar dela. Eles disseram que isso estava presente antes mesmo do início dos tempos. É esta a razão pela qual os mais velhos chamam isso de Grande Abismo e Caos. Enquanto o grupo murmurava incerto, até mesmo o oceano, que estava quase no nível de Urano, olhou para o pântano de escuridão com uma expressão de medo. Então, com uma expressão de determinação, cerrou os dentes e começou a andar. Seus soldados tentaram persuadi-lo a não fazer isso, mas ele não os ouviu. Oceanos era o comandante do grupo e o mais velho dos irmãos. Ele achava que precisava liderar pelo exemplo. Yon-woo tentou segui-lo, já que examinar o pântano das trevas fazia parte da missão. Ele pensou que poderia obter pistas sobre as fontes. Mestre, naquele momento, Ananke entrou na frente de Yon-woo. O que é? Yon-woo estava prestes a dizer a ela para se afastar, pensando que ela estava tentando impedi-lo de fazer algo perigoso. Mas não foi essa a razão pela qual ela o bloqueou. Lady Taeya estava falando a verdade? O que? Por favor, diga. Sua voz era firme. O rosto de Yon-woo endureceu já que ele não tinha visto esse lado dela antes. Ela parecia infeliz com Taeya tentando bancar a casamenteira entre Cronos e Rhea. É impossível para vocês dois ficarem juntos. Mais do que qualquer outra pessoa, você sabe que sua família e a família de Lady Rhea não podem se misturar ou mesmo trabalhar juntas. Haveria algum segredo sobre Cronos e Rhea que as lendas não revelaram? Yon-woo queria perguntar o que era, mas não era o momento certo. Deixe-me cuidar dos meus negócios. Mestre. Afaste-se. Preciso examinar o pântano. Ananke mordeu o lábio diante da atitude determinada de Yon-woo e acenou com a cabeça vigorosamente. Yon-woo passou por Ananke e pelo resto do grupo. Taeya e os outros deuses ficaram surpresos ao ver Yon-woo tão pouco afetado pela aura do pântano, mas ele os ignorou e chegou ao pântano. Oceanos, que já estava lá, voltou-se surpreso para Yon-woo. Cronos, você. Yon-woo ignorou Cronos e olhou para o pântano borbulhante. O vapor subiu sobre as bolhas, criando uma atmosfera sinistra. A superfície do pântano era brilhante como uma conta de vidro polido, refletindo o rosto de Yon-woo, ou melhor, o rosto de seu pai, Cronos. Fica mais assustador quanto mais eu olho para isso. Como o pai pode pensar que podemos ganhar força a partir daqui? Isso não é ordem nem caos. E é muito difícil para nós lidarmos, já que somos buscadores da criação. Eu não entendo ele. Cronos, você sabe de uma coisa? Oceanos não escondeu seu ceticismo em relação ao pântano das trevas. Mostrar este lado a um rival só o tornaria vulnerável. Então isso significava que Oceanos não via Cronos como um rival. Ou ele era apenas tão justo? Seja o que for, Yon-woo não achou que tivesse alguma relação com ele, então ficou em silêncio e estendeu a mão para o pântano. Cronos, é perigoso. Oceanos estava ciente do temperamento de seu irmão mais novo e não o repreendeu. No entanto, ele não queria que Yon-woo estivesse em perigo. Então, seus olhos se arregalaram quando viu o que aconteceu a seguir. Assim que a mão de Yon-woo e a mão de seu reflexo se encontraram, a superfície do pântano ondulou. O reflexo de Yon-woo sorriu, ou melhor, sorriu para Yon-woo. O reflexo começou a falar. Você percorreu um longo caminho de volta a este lugar. Que tolice sua retornar. Letras giravam em torno do reflexo para criar uma frase. Percorreu um longo caminho? O que isso significa? De repente, algo passou pela cabeça de Yon-woo. Você de novo. Sim, seu destino está distorcido e sua vida ainda é curta. Nada mudou. Seu destino é falhar repetidamente e você continuará falhando no futuro. Esta é a sua quarta vez aqui? Ora, sim, você está mais perto do que antes. Mas isso é tudo. Nada mudou. Eu suponho que o destino gravado em sua alma não mudará? Criança, você está sonhando repetidamente com pesadelos, preso dentro de um ciclo. Espero que você consiga escapar dos pesadelos e entender seu caminho algum dia. Yon-woo não sabia porque as palavras que Alforone havia dito a Jeong-woo em seus sonhos de relógio de bolso de repente vieram à sua mente. Ele teve a estranha sensação de que o reflexo não estava olhando para Cronos, mas para si mesmo. Deixe-me perguntar isso. As letras giraram e giraram para escrever outra frase. Qual versão de mim você é? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.